paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Começando mais um podcast na Vibe do Reino. Muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Então, para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, prepara o seu maravilhoso café e vamos com a gente nesse assunto maravilhoso. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast edificante para as nossas vidas, assim como tem sido todos os outros. Com certeza. Onde nós temos aprendido muito. Nós estamos aí numa sequência de estudos bíblicos, né? Entre aspas, sobre algumas questões fundamentais para a igreja dos dias atuais. E não tem como nós falarmos sobre o que é fundamental para a igreja se nós não falarmos sobre a fé. Sim. O que é a fé. E nós estamos aqui hoje com uma convidada, pela primeira vez, uma mulher, uma irmã nossa aqui da Dipel Bandeirantes, vai estar conosco aqui, está conosco aqui nessa noite, para essa gravação. E para nós é uma honra receber a nossa irmã, que é diaconisa, líder da CIB, aqui da nossa congregação, uma mulher de Deus, aonde nos passa muita experiência e muita emoção com seus testemunhos. E bem-vinda, irmã Solange. Prazer. Amém. A paz do Senhor Jesus. Para mim é uma alegria estar aqui. Isso tudo faz parte de um processo e tudo também faz parte de um propósito, né? Estar aqui com vocês nessa noite, eu sou grata a Deus, eu louvo a Deus pela vida de vocês, assim também como eu louvo a Deus por esta igreja, né? E eu quero dizer que eu estou muito feliz. Falar de fé para mim é falar de mim, né? Porque eu tenho vivido muitas experiências aonde a minha fé ali teve que entrar em ação para que eu pudesse suportar alguns processos que eu passei, né? Sim. Eu estou aqui porque às vezes as situações nós pensamos, mas será que é fé? É fé, é a fé que nos fortalece, né? Com toda certeza. Amém. E assim, como sempre, né? Quando vem o assunto, aí a gente já pensa na pessoa que se encaixa naquele assunto. E quando veio esse tema sobre fé inabalável, Não tinha outra pessoa. eu já falei logo com o Daniel, eu falei, não, vamos chamar a irmã Solange. Porque a irmã Solange, quando se trata de fé, realmente é uma coisa extraordinária. O que a irmã tem vivido, o que a irmã tem passado, os ensinamentos que a irmã nos dá, nos passa através da fé, realmente é algo grandioso. E é algo que a igreja tem que ter. E como tem que ter, né? Sim. Ainda mais nos dias que nós vivemos, é a questão da fé. Para nós iniciarmos, então, o nosso assunto sobre a fé inabalável, eu quero aqui trazer um texto bíblico que se encontra no livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 10, versículo 17, diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, dado esse texto, irmã Solange, o que a senhora tem para falar para a gente sobre a fé? O que seria essa fé inabalável que todo cristão tem que ter? A fé, a Bíblia fala que ela é o firme fundamento, né? Sim. Das coisas que a gente não se vê. E aí, como acreditar? Como buscar algo que você não está vendo, que você não pode apalpar? Na minha vida, houve situações que eu pensei, não vai. Mas aí é onde eu percebi que eu tinha fé. Porque durante o nosso processo, alguns processos nossos, irmão Mateus, a gente pensa, e nós somos até julgados, mas cadê sua fé? Né? E meu primeiro ato de fé foi quando eu aceitei Jesus. E foi aquilo aí que o irmão acabou de ler, ouvindo a palavra. Eu estava numa igreja, congreguei lá quase um ano e eu fui recebida como um membro daquele lugar e era tratada como um membro mesmo, sabe? Só que ainda tinha dúvida no meu coração, aceitar ou não, né? Fazer aquele voto, compromisso com Deus realmente. Sim. E eu disse para o Senhor assim: Senhor, eu tenho vontade de seguir. Eu tenho vontade de servir. Mas eu não quero fazer por emoção. Eu não quero fazer porque eu estou com um problema dentro de casa. Quando for o tempo, se possível, o Senhor me levanta do banco. E eu lembro que era um culto e no final do culto, o pastor, ele fez o apelo.
E eu comecei a tremer no banco. Porque Deus já havia falado comigo o culto todo. Mas ainda há uma resistência. Né? E eu comecei a chorar. Eu só chorava. E eu lembro que o pastor já estava indo para as bênçãos apostólicas. E eu fui e chamei ele. Falei, pastor, eu não sei como vai ser, mas hoje eu aceito Cristo como seu meu Salvador. Amém. Ali foi a minha primeira atitude de fé. Foi aonde que realmente eu entendi a necessidade que nós temos de servir a Deus. Não somente por aquilo que Ele pode me oferecer, mas por aquilo que Ele é, que Ele representa na minha vida. Então, assim, coisas que já passei e eu fico pensando, e quando vocês me deram esse tema, foi o que veio na minha cabeça. A fé. Eu não sabia. As minhas palavras para ele foi, eu não sei o que vai ser, eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero. E isso, graças a Deus, quase 15 anos atrás. E é a fé que tem me mantido na presença do Senhor. Isso é tão interessante porque quando a gente vai ver na passagem, em palavras, em várias partes da Bíblia, quando Jesus ele chama os discípulos, chama as pessoas que ele faz milagres, ele cura, e ele chama eles falam, tome a sua cruz e siga-me, né? Então, quando a gente aceita Jesus, não é somente aceitar um Deus perfeito, somente aceitar um ser soberano. Não, a gente está olhando para nós mesmos e vendo incapacidades, vendo, às vezes, em nós alguém tão pequeno, pessoas que têm tantos e tantos problemas, porque muita gente vai achar a vida do crente é perfeita, né? Não. E para a gente aceitar tudo isso e viver com Cristo, negligenciando as coisas do mundo, sendo movido realmente porque acreditamos em Deus e acreditamos naquilo que Ele nos ensina, é completamente exercer a fé. Sim. Então, se a gente não tem essa fé, não é nem possível de nós mesmos vir essa força de, não, eu vou aceitar Jesus. Não. O Senhor já coloca essa fé em nós, porque aceitar Jesus já é exercer a fé. Né? A gente vai exercer a fé de quê? Que Ele vai estar conosco a todo momento, nas tribulações, nas angústias, nas mudanças de fases da vida. Sim. E Ele vai nos amparar. Sim, com certeza. E assim, talvez para quem está assistindo esse podcast, pode pensar, mas o que é fé? Esse negócio doido de fé que esses crentes têm, né? Porque às vezes a gente encontra com pessoas na caminhada que pensam assim, não, vocês é doido, vocês acreditam em umas coisas assim que não cabe na minha cabeça, não entra na minha mente. Isso é fé. Sim. Isso é fé. Se você quer uma explicação para fé, é justamente aquilo que você não entende. Exatamente. Fé é aquilo que você não entende, é o firme fundamento das coisas que não se veem, a certeza das coisas que se espera. Né? Então eu não tenho, mas eu tenho certeza que eu vou ter. Isso é fé. Assim Sim, também é Deus. Exatamente. Né? Eu não vejo, mas eu creio na existência dele. Exatamente. Né? Esses dias eu fui até confrontado quanto a isso, que alguém veio me perguntar como que eu acreditava em Deus, sendo que era algo que não via, sabe? Porque dizendo que na escola, aí eu perguntei, uai, e de onde é que você acha, quem foi que te gerou? E aí ele disse assim, olha, na escola eu aprendi que nós viemos do macaco. Meu Deus. Aí eu disse assim, tu se olha no espelho, você se vê parecido com o macaco? Porque a Bíblia me diz que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Né? Então quer dizer, e eu acho que, olha, Deus trabalha, irmão Mateus, de uma forma assim, até mesmo para trazer essa dúvida. Né? Porque realmente, se nós formos olhar, né, eu até disse sobre isso, há uma semelhança, né, entre, eu falo em gestos, né, do macaco com o ser humano, e aí fica a minha opção, eu vou acreditar em quem? Eu vou acreditar na ciência que me fala que eu vi do macaco, ou eu vou acreditar no ser supremo? Que eu falei assim, não tem como explicar Deus, não tem como, eu só sei que Ele existe. Né? E aí eu perguntei para ele, se você tem a convicção de que você veio do macaco, eu quero que você me explique quem é que criou o macaco, como é que ele veio.
Porque tem que ter uma explicação também, e tem um início, e a Bíblia fala que ele, né, que Deus, ele é o início, ele é o princípio de todas as coisas. Sim. E assim, essa questão de... Aí a gente entra na questão do criacionismo, né? De que nós não estamos aqui para debater, claro. Estamos aqui para falar sobre experiências que nós temos, que nós vivemos, né? Que nós presenciamos a nossa caminhada como cristãos, sobre o que é a fé ser colocada em ação. E essa questão a gente sempre chega no ponto, e aí talvez tenha algum evolucionista que pode estar assistindo esse podcast, que vai dizer que não tem um ponto de início, que é uma evolução do mundo, do cosmos. Eu acredito em um Deus criador. Com certeza. Eu acredito em um Deus criador. É muito mais fácil para mim, não porque eu sou cristão, não, mas é muito mais fácil para mim acreditar que existe um criador que fez todas as coisas, do que pensar que eu vim do macaco. Com certeza. Né? De que eu sou de uma evolução. A pergunta que eu sempre faço para as pessoas que chegam em mim com essa questão, irmã Solange, é: e por que parou de evoluir? Por que encerrou a evolução dos macacos? Por que não continua mais? Por que agora nasce de uma mulher? Né? Então, não faz sentido, né? Se a gente for entrar nesse assunto aí, é pano para muita coisa, né, Daniel? Algumas pessoas que falam aí sobre o Big Bang, eu acredito no Big Bang. Deus falou Big e fez o Bang. Então, é Deus, irmão. Não tem outra coisa, não. Não tem outra coisa, não. E aí a questão, né? E o que me faz acreditar em Deus? É a fé. Eu tenho que acreditar que há um ser supremo, sabe, soberano sobre todas as coisas. Porque quem é que vem nos socorrer, né? Exatamente. Para quem que eu busco no momento de angústia? Cada um, como se diz, né? Nós temos o nosso Senhor e Salvador. Eu creio que tem muitas pessoas que têm buscado outras coisas, têm vivido outras experiências, né? E não é o caso aqui. Cada um deposita sua fé naquele que convém, né? Tanto é que a gente vai, se a gente for ver aqui, talvez vai falar um pouco mais à frente, a mulher do fluxo de sangue mesmo, ela foi ao homem, sim, né? Sim. Então, mas Deus nos deixa bem claro, né, que sem fé é impossível agradar a Ele. Então, quer dizer, quando eu exerço a minha fé, eu agrado o coração de Deus, eu me alegro, né, eu alegro o coração de Deus. Isso é extraordinário. Agora, você imagina nós alegrando o coração de Deus, meu Mateus, e o Pai lá todo feliz. Você acha que quando nós abrimos a nossa boca para poder buscar Ele, Ele vai ficar em silêncio ou Ele não vai atender? É verdade. Justamente. A humanidade, ela é uma raça tão perversa, tão mal, tão pecadora, que na própria Bíblia mesmo a gente vê em várias e várias vezes o Senhor querendo destruir a face da terra. E levando isso para o assunto da fé, quem seríamos nós sem Deus? Quem seríamos nós sem exercer essa fé de que há um Deus criador, um Deus que pode nos socorrer, por mais impuros e pecadores que somos? Quem somos nós? Não estou falando que crente é perfeito, não estou falando que cristãos, quem está na igreja é os perfeitos, nada disso. Jamais. Mas aqui a gente está pessoas pecadoras, pessoas que erram, pessoas que falham, mas que procuram cada dia se parecer mais com Cristo. E se você quer saber quem é Cristo, vamos ler a Bíblia e vamos decorrer aí o que o Senhor é. Ele é perfeito, ele é maravilhoso, né? Então, sem a fé, a gente tem que olhar para essa humanidade e falar, já está tudo perdido, mas com a fé a gente acredita, porque Deus, né, o nosso Salvador, Ele está do nosso lado. Amém. E entrando agora na Bíblia, irmã Solange, não tem como a gente falar sobre fé sem usar a nossa base, né, que é a palavra do Senhor. E uma pessoa que é conhecida como pai da fé, nosso pai Abraão, né? E assim, a gente até já comentou, né, sobre Abraão aqui em um episódio passado, comentou bastante sobre Abraão por essa questão do chamado, né, de uma vida de propósito, né? Realmente, Abraão, ele viveu o seu chamado com um propósito e através da fé, né? Através da fé. E eu queria perguntar para a senhora, irmã Solange, se a senhora já teve alguma experiência, assim, claro que quando a gente coloca a nossa fé em ação, a gente sempre confia naquilo que a gente não está vendo. Sim. A gente sempre tem certeza daquilo que a gente ainda não tem, né? E Abraão, ele teve que passar por isso. Quando Deus vira para ele e fala, ó, sai do meio da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais, para uma terra que eu te mostrarei.
Abraão não sabia que terra era essa. Ele não conhecia. Ainda nem existia para ele. Ele não conhecia aquela terra. Né? E quando ele sai, simplesmente ele vai com a fé. Sim. Né? A irmã já teve experiências dessa maneira, assim, de às vezes fazer alguma coisa totalmente pela fé. Eu não sei o que vai dar, mas seja o que Deus quiser. Não de sair assim como Abraão, sim, né? Sim. Mas eu já vivi uma experiência assim que, para quem, né, vocês conhecem, a Helena, ela tem um testemunho lindo de vida. Porque a Helena, a gente, assim que a mãe dela ficou grávida, veio uma sequência de coisas acontecendo. Só para as pessoas entenderem, a Helena é a minha sua neta mais velha. Isso. E aí, ali foi assim, para mim, foi uma experiência de fé que eu achei que eu nem tinha. E foi quando a minha nora ficou grávida, foi bem na época da Zika. E vocês lembram que a Zika é uma das coisas que traz a microcefalia, essas coisas, né? E para mim, irmão Mateus, aí era algo que nós não conhecíamos. Você sabe o que é estar no escuro? Você passar a saber um pouco mais depois daquela experiência. Depois de vir aquele diagnóstico, que não era uma dengue, aquilo ali era uma Zika. E ali, você ouvir do médico, você perguntar pro médico, e aí, como é que vai ser? O que tiver de ser, será. E aí eu falei assim, não é assim que funciona. Eu vou buscar. E aí nós começamos a buscar o Senhor pela vida da Helena, para que ela pudesse nascer perfeita. Cada ultrassom que a minha nora fazia, aquele, vocês não estão entendendo, era uma vitória. Cada vez que aquele médico media a cabeça da Helena, meu Deus, eu só faltava sair daquele consultório ali pulando de alegria, mas com meu coração muito grato, porque, como eu falei, é algo que a gente não conhecia. E a Helena, ela veio saudável, ela veio perfeita. Mas foi um tempo assim, onde a gente vê que a fé da gente é importante, porque naquele processo ali, foi um processo assim de muita oração. E eu digo assim que o inimigo, ele nunca está satisfeito. E quando a Helena nasceu, eu lembro que a gente deixou as coisas dela lá num lugarzinho lá que guarda as coisas que não podia entrar, né, com bolsa, essas coisas. E quando a Helena nasceu, nós fomos procurar a roupa da Helena. Cadê? Tinham levado tudo. Meu Deus. O enxoval dela todo. A menina não tinha uma roupa para vestir. E eu lembro, irmão Mateus, que naquela hora que eu entrei para dentro do banheiro da maternidade, lá do materno infantil, e eu dobrei o meu joelho dentro do banheiro. E ali eu orei a Deus. Falei, Senhor, eu não sei quem pegou, mas eu sei que o Senhor é um Deus que sabe de todas as coisas. Se for a tua vontade, toca no coração da pessoa para que ela possa devolver. Mas se não, o Senhor venha suprir toda e qualquer necessidade. E Deus é tão lindo, irmão Mateus, que Deus enviou uma pessoa onde a nora dela tinha ganhado neném e já estava perdendo as roupas. Olha o extraordinário de Deus. E ela levou na maternidade a roupa passada e as toalhinhas. Eu nunca esqueço disso, porque as toalhinhas estava escrito Helena. Era o nome da Helena. A neta dela também chamava Helena. Meu Deus. Entende o mistério de Deus? Tô arrupiando aqui. Quando eu olhei aquelas toalhinhas brancas escrito cor-de-rosa, Helena, falei, meu Deus, é Deus, irmão. E eu falei, Carolyn, daqui de ver, acalma o seu coração. Deus, Ele está cuidando de tudo e nada vai deixar faltar. E nunca faltou, irmão Mateus. Então, essa realmente foi uma experiência assim, de fé, de algo, para mim, foi sobrenatural ali, entendeu? Era algo no escuro, né? Porque a gente não conhecia essa doença. E a gente tinha que trabalhar contra a medicina, né? E pelo médico, tanto faz, o que vai ser, o que será. Nossa, então assim, não é assim, comigo não é assim, né? Vou orar a Deus. Então foi assim um ato de fé naquele momento ali.
Como explicar, né, essas coisas? Como explicar? É surpreendente as coisas. Eu também tenho vários testemunhos, o Matheus com certeza tem, de testemunhos de exercer a fé, de às vezes estar vendo ali coisa que é impossível de acontecer, mas Deus, ele prepara tudo e da melhor forma possível. Você fala assim, Deus, se fosse um pouquinho menos eu ainda gostaria, mas ele dá daquele jeito que você realmente queria, que você pediu. Então, exercer a fé é a melhor coisa que existe. Com certeza. E assim, Abraão, ele, como a irmã falou, para chegar em receber a bênção, tem um processo, né? Sim. Um processo de entrega, um processo realmente de entender que não vem de nós, vem dele. Quem cuida é ele. Mesmo que a gente, como a irmã falou, as roupas estavam lá, mas alguém levou. Sim. Né? Então, assim, a gente faz a nossa parte, mas nem sempre o controle é nosso. Sim. O controle às vezes está na mão de Deus, às vezes não, sempre está na mão de Deus. E quando isso acontece, a gente entende que é para a honra e glória do nome dele. É porque ele precisa ser glorificado. Né? E essa é a intenção da fé, essa é a intenção de usar a fé. Por isso que a irmã até citou que é impossível agradar a Deus se você não usar a sua fé, se você não tiver fé. Né? Se você não colocar a sua fé em ação. Jesus, ele até dá um exemplo que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, que talvez seja a menor semente do mundo, nós conseguiríamos fazer coisas extraordinárias. Tamanha a importância da fé na vida do cristão. E Abraão, quando ele usa a sua fé, a gente conhece a história, o futuro de Abraão, e não falo só dele, mas de toda a sua descendência, foi glorioso. Foi um futuro onde Deus esteve presente o tempo todo. E isso é a fé. Sim. Isso é a fé. E assim, é interessante, né? Porque quando mais à frente a gente vai ver a história também, eu não sei se vamos chegar lá, né? De Isaac, gente. Sim. É extraordinário. Abraão, ele creu no escuro, né? Porque, tipo assim, meu Deus do céu, como esse Deus, ele é extraordinário. Né? E é como o Matheus falou, né? Realmente, às vezes, nós vamos passar por alguns processos. Mas aí, Deus também vem nos ensinando, muitas vezes, quando fala o tamanho do grão de mostarda, Deus está falando, usa aquilo que você tem. Porque nós buscamos, às vezes, muita fé, eu quero fé, acrescenta minha fé, e às vezes Deus está dizendo para nós assim, usa a fé que eu já te dei, usa o que você tem. E às vezes nós deixamos de fazer porque nós achamos que a nossa fé não é o suficiente para alcançar o milagre. Exatamente. Aí nós deixamos de orar, nós deixamos de buscar, né? Porque a gente tem que entender que a fé, ela também age em um tempo, e esse tempo, ele não é meu. Eu deposito a minha fé, eu deposito a minha confiança no Senhor, mas quem vai fazer? É Ele. Quem é que coordena esse tempo? Né? Não sou eu, é Ele. Então, fé é isso também, é você saber esperar no tempo do Senhor. Apenas deposita, vai depositando e coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Que a Bíblia fala todas as coisas, quer dizer, queremos que a nossa fé seja acrescentada, mas será que nós temos que buscado mesmo? Será que nós temos colocado Ele como primícia na nossa vida? É verdade. Esse é um ponto pra gente entender a questão da fé, né? Matheus, tem um assunto muito importante que eu acho muito interessante na Bíblia. A senhora falou sobre a gente passar por processos, né? E é muito nítido esse processo quando Lázaro morre. Lázaro morre. Bem lembrado. E tem, tipo assim, dias que ele morreu. E aí as pessoas vêm até ele, Lázaro morreu, o senhor não vai fazer alguma coisa? E Jesus, com o seu poder, mesmo sendo 100% homem, 100% Deus, ele poderia mesmo, aonde ele estivesse, falado para Lázaro se levantar. Mas não, as pessoas que estavam ali, elas precisavam passar por um processo. As pessoas ali, elas precisavam entender que nada vem do seu tempo, as pessoas precisavam entender a gratidão de haver Cristo do seu lado, e vários ensinamentos que eu tenho certeza que o próprio Jesus ensinou ali para aquelas pessoas que estavam andando com ele. Olha, Lázaro já morreu, já está fedendo, e aí o senhor não vai fazer nada. E ele acalma. Ou seja, às vezes a gente temos que passar por processos que às vezes são dolorosos.
Sim. Tem um processo mais doloroso que a perca de um ente querido? Eu acredito que não tenha. Mas eles passam por esse processo mesmo doendo, mesmo tendo pessoas ali falando, e aí, esse quem vocês dizem que são seus amigos não vai fazer nada? Então, são processos que a gente tem que passar que às vezes a gente não entende, mas que lá na frente tem um propósito maior. E às vezes esse propósito ele mexe até mesmo com a nossa mente, com às vezes o nosso ego, a pessoa mesmo, né? A pessoa mesmo. Então isso é muito importante, às vezes passarmos por um processo e entender que é um processo, né? Exatamente. E nesse processo de Lázaro aí, é interessante porque nos leva também a meditar que muitas vezes a gente acha que servir a Deus nós estamos, né, livres de todas as coisas, mas a gente sabe que não é bem assim, né, que nós vamos viver sim aflições, momentos de aflição e que não é porque nós passamos por processo é que nós estamos abandonados, né, que o Senhor nos abandonou, porque durante a dor, irmão, se você não tiver ligado mesmo na sua fé em Deus, você faz um desligamento total. Por quê? Porque você ora, aí aquela coisa não acontece no momento que você quer. Não chegou, né? Aí você fala, nossa, será que Deus realmente está me ouvindo? É verdade. Né? E às vezes fala, nossa, mas tanto tempo que eu tenho orado e nada tem acontecido. Né? E essa passagem de Lázaro vem justamente falando isso sobre nós. Lázaro era considerado um amigo de Jesus, né? Mas há um propósito maior sobre aquilo que Deus permite na nossa vida, porque a Bíblia fala assim que Jesus não foi naquele momento também, porque ele falou que o nome do Pai seria glorificado. Quer dizer, situações que muitas vezes, né, o Senhor tem permitido na nossa vida e talvez nós às vezes nem entendemos, mas isso é para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Olha, fulano passou por aquele processo, ela venceu. Sim. Né? Quantas pessoas hoje não estão em processo de dor, de enfermidade? Muitos Jesus vão curar, outros Jesus, quem sabe, vai levar para si, né? Mas isso não quer dizer que Deus não está cuidando, Deus está cuidando. E os maiores momentos que a gente exerce a nossa fé é no momento da perca, é no momento da dor, com certeza. É no momento da angústia, porque quem tá feliz em festa, às vezes não exerce a fé. Né? Às vezes não exerce a fé, igual aquela passagem lá de Josafá. Eles estão na cidade, eles estão gritando um grito de festa, estamos em festa. Ele descobre que as pessoas ali, 3 povos ali queriam atacar ele, aí o grito já muda. Nós estamos em guerra. É aonde eles começam a exercer a fé. É onde eles sobem ao monte e começam a orar. Então essa passagem também vai dizer sobre isso. Porque enquanto a gente está em festa, às vezes a fé ela é esquecida, né? Nós temos fé em quem nós cremos, tudinho. Mas assim, às vezes nós não colocamos totalmente em prática numa oração. Às vezes a gente não coloca o joelho no chão para orar, agradecendo, ou falando que mesmo se advia ainda processos difíceis, a gente vai vencer exercendo a fé. Mas não, a gente exerce a fé no momento da dor, no momento da angústia, no momento da aflição, no momento do medo, né? Então, para que a gente tenha assunto para falar sobre fé, é porque nós passamos processos que todo ser humano passa. Com certeza, né? Com certeza. E nunca será fácil. É fazer igual Abraão. Apenas obedece. Sim. Né? Não está sabendo o que vai acontecer, mas ele está dizendo, Deus proverá. Exatamente. Com certeza. É maravilhoso quando, né, Isaac pergunta para ele, né, sobre o cordeiro e ele diz, Deus proverá. Isso é fé. Isso é acreditar naquilo que ele não está vendo. É verdade. Né? Porque ele viu muito mais além do que aquele momento que ele estava vivendo. Eu creio que ele pensou assim, Deus vai fazer alguma coisa. Sim. Tanto é que lá no início, né, a gente comentou sobre isso no podcast passado, lá no início, quando ele vai subir ao monte, ele pede para aquelas pessoas ficarem
e fala, porque nós voltaremos, ou seja, ele estava se referindo a ele e a Isaac, porque ele acreditava, ele tinha fé que Deus iria mudar a situação, né? E assim, é interessante que ele sabia para que ele estava subindo naquele monte. Ele sabia o que Deus tinha pedido para ele. Ele sabia que o pai tinha pedido para ele sacrificar Isaac. A promessa. Isaac, a promessa. Matar a promessa. Né? Então, quando ele vira para os servos ao pé do monte e fala, vocês ficam porque nós vamos subir, nós vamos oferecer o sacrifício e voltaremos. Então ele fala assim, olha, Deus mandou eu subir, nós vamos subir e vamos oferecer o sacrifício. Mas ele em momento algum fala, eu vou sacrificar Isaac. Ou seja, ele tinha certeza, queria firme fundamento daquilo que não se vê e a certeza daquilo que se espera. Ele esperava voltar com seu filho para casa. Mas ele em momento algum desobedeceu aquilo que Deus mandou. E às vezes essa questão da fé, da gente colocar em prática, é justamente isso. Com certeza. É a gente obedecer, mesmo às vezes sem querer. A fé é isso. A fé ela nos leva a obedecer, às vezes, a fazer coisas que nós, como seres humanos, não queríamos fazer. Sim. Mas a fé nos leva a fazer. Aí tem até aquele hino, né? Como escolher entre a fé e a razão. A razão ali era filho, era promessa. Pô, se o Senhor me prometeu que me daria um filho, agora me dá e vem pedir de volta, aí entra a fé. A questão da fé, nem sempre Deus age com razão, mas Deus ele age na nossa fé, naquilo que a gente acredita. E até mesmo esquecendo essa relação à promessa, mas colocando um Abraão que tinha um sonho de ter um filho, né? Passou por processo ali com Ismael, que fez as coisas mudarem muito na sua vida, e ele tinha aquela certeza de que ele teria um filho, que era a promessa de Deus, mas olhando para o lado humano, ele não estava sacrificando a promessa, era o filho. Cara, quem que iria pegar um filho hoje? Eu falo por mim, eu sou pai. Quem que iria... Eu iria pegar a Maitê, minha filha, e levar para oferecer como sacrifício? Qual pai que olha para isso, vê um mandado de Deus para nós fazer e aceitar isso com alegria? Sabe? Ele estava fazendo... Sem questionamento. Com certeza. Ele estava fazendo por obediência, mas em momento nenhum ele está alegre, ele está contente com aquilo. Mas ele tinha certeza de que ele voltaria com Isaac. É engraçado que eu vi um pastor pregando uma vez, Solange, sobre essa questão de por que ele saiu tão cedo. Ele fala assim, ele saiu cedo, passaram a não acordar e falar pra ele não ir. Porque a mulher tem um negócio do sexto sentido, né? Ela fala, esse menino vai morrer lá. Sim. Então, até nisso, Abraão falou, não, deixa eu levantar mais cedo para colocar minha fé em ação, porque se ela virar para mim e falar que eu vou matar Isaac, a minha fé vai embora. Aí eu desisto. Então, assim, realmente essa fé ela nos leva a obedecer mesmo sem ver. Sem ver. Uma obediência mesmo sem ver. E seguindo na Bíblia, caminhando na Bíblia, a gente tem mais pessoas, como tem pessoas que exerceram a fé na Bíblia, né? Mas dando um salto agora na história de Abraão para Daniel, né? A gente tem outra pessoa que exerceu com muita sabedoria a sua fé. Porque quando a gente pega aqueles 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que são levados como prisioneiros, cativos, escravos para aquele lugar, não eram ali hóspedes do rei. Eles não estavam ali simplesmente vivendo na luxúria, não. Eles eram escravos, eram servos, estavam ali para servir. E quando chega ao tempo, muitos anos depois, claro, deles serem levados cativos, aonde Daniel ele tinha estabelecido princípios para a sua vida, como servo de Deus, para a sua vida. Princípio de oração, princípio de encontro com Deus, né? E que mesmo em um momento de dificuldade, de perigo, onde é baixado ali um decreto por artimanha do inimigo contra a vida daqueles que adoravam a outros deuses, e Daniel era um desses, né, que adorava um único Deus e não os deuses babilônicos. Ele mesmo assim ele não se curvou, não se dobrou. E como é, irmã Solange? Agora eu quero ver, a senhora gostei que a senhora tem muita experiência, então a gente vai usar as experiências da senhora. Como é ter essa fé inabalável mesmo diante do perigo? De alguém virar assim, você não pode exercer, mas você fala, não, eu vou exercer mesmo que você não queira. Como usar a fé mediante o perigo, como Daniel usou? Daniel aí, realmente, ele tinha, como se diz, ele é corajoso, ele foi muito corajoso também, né? Porque ele não temeu,
né, diante ali das circunstâncias que foi imposto para ele. E nós, no nosso dia a dia, nós encontramos esses desafios diários, né? Porque a todo tempo, meu Mateus, as adversidades estão aí, batendo na nossa porta para a gente também se curvar diante delas. Sim. Né? É aquilo que eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo, né? E eu lembro que nesse processo último agora que eu vivi, o que acontece? Eu ouvi muito: cadê a sua fé? Você não é uma mulher de fé? Mas na verdade, só Deus sabe o que eu estava passando, né? E é interessante que quando alguém me falava assim: mas cadê sua fé? Você é uma mulher de fé. E aquilo ali não me alegrava o coração, que eu não vou mentir, né? Eu me sentia desafiada. Sim. É verdade. Entendeu? E agora? Eu sirvo a Deus, mas eu estou passando por um processo, aquele processo está muito dolorido, e eu faço o quê? Eu adoro, eu vou chorar, né? Eu vou me prostrar diante do Senhor, porque as pessoas acham que por a gente servir a Deus, nós somos máquinas, mas nós não somos máquinas, nós somos pessoas, né? E ali, em alguns momentos, as pessoas quase que me levaram a duvidar, porque eu não podia chorar, e eu queria chorar, porque estava doendo, eu estava longe de casa, eu estava num lugar que até então eu não estava entendendo por que Deus tinha me levado aquilo, né? Tanto é que um dia eu estava tão angustiada, meu Mateus, que eu mandei uma mensagem no grupo da família: Fê, eu não quero ninguém me visitando. Se é um processo meu, me deixa aqui sozinha. Eu não quero ninguém comigo. Eu não quero que ninguém sofra comigo. O processo é meu, eu vou sofrer sozinha. Por quê? Porque justamente estava doendo e você tem que receber essas palavras, né? Que não, as pessoas às vezes quando falam assim para você: ah, mas você é uma mulher de Deus, você é uma mulher de fé. Muitos acham que aquilo lá está te encorajando, mas conforme o processo que você está vivendo, aquilo ali te confronta. Sim. Mas só te cortando rapidinho, só para quem tá assistindo, às vezes ela tá falando de experiência pessoal, que a gente que congrega na mesma igreja a gente conhece, mas talvez muitas pessoas que vão assistir não sabem da história. Explica para quem tá assistindo aí em partes, assim, claro, resumidamente, qual processo é esse que a senhora tá falando, que a gente esteve com a senhora, né, participou desse processo. Então, porque assim, fevereiro, né, dia 2 de fevereiro, estava voltando para casa e sofri uma queda de bicicleta, onde essa queda de bicicleta acabei fraturando o meu ombro, né, o meu ombro direito. Foi uma lesão muito grave, onde eu necessitei de uma prótese. E durante essa espera, né, dessa prótese chegar, foi um momento muito de dor, onde eu também fiquei internada 11 dias. Ali, meu Mateus, foi 11 dias sem saber, né? Porque às vezes ia pessoas no meu quarto, eu ficava até indignada com aquilo, visitava as outras pessoas e ninguém vinha na minha cama, ninguém vinha lá no meu leito para me falar alguma coisa, sabe? E aquilo ali, para mim, em alguns momentos foi desesperador, né? E eu. Então, para quem está nos assistindo, né, foi um processo. Graças a Deus eu consegui fazer a minha cirurgia, ainda estou em recuperação, não consegui meus movimentos ainda do meu braço, mas a minha fé está em ação, porque eu creio. O médico disse que não vou voltar mais os movimentos como era antes, mas eu tanto creio, né, eu creio no poder da oração. Sim. E eu sei que tudo está sob a vontade do Senhor. Se não for a vontade dele, ele vai me ajudar e me fortalecer todos os dias. Então, assim, foram dias muito dolorosos ali. Teve um dia que eu entrei para dentro do banheiro e eu dobrei meu joelho no chão e a água correndo. Não sei que a água mais forte, se era do chuveiro ou das minhas lágrimas caindo. Ali a minha vontade era de gritar. Mas eu não podia. Sabe, porque
aquilo ali, eu falava, gente, eu tenho que permanecer de pé, eu tenho que permanecer de pé. E eu chorei demais aquele dia. Eu pensei assim, eu preciso me levantar. E quando eu entendi, irmão Mateus, eu comecei a conversar com as pessoas. Eu tenho uma cena assim que não me sai da minha cabeça naquele hospital. Foi quando um desses dias que eu recebi até uma visita, e depois da visita, algo tocou no meu coração e eu peguei aquelas cadeirinhas, aquelas escadinhas e coloquei assim, encostado na parede, as camas tudo em volta ali. E eu comecei a falar sobre Deus. Eu comecei a falar da depressão que o Senhor me sustentou, das ansiedades, das angústias que eu vivi. Então ali foi um momento de eu expor a minha fé. Eu estava ali num processo. Mas eu queria falar para aquelas pessoas, eu já venci tantos outros, esse aqui também eu vou vencer. Sim. E foi um momento assim para mim que eu lembro com muita alegria de ver aquelas pessoas, eram 4 camas e tinha mais uns acompanhantes, ali todo mundo ouvindo eu contar o meu testemunho. Porque quando eu passei também pela depressão, foi a minha fé que me sustentou. Porque o processo da depressão, por mais que tenha pessoas ao seu lado, você se sente só muitas vezes. Você não consegue entender, irmão Mateus. Você não sabe por que aquela angústia, você não sabe por que você está querendo chorar, né? E eu sentia arrepios no meu corpo, era aquela coisa que eu não conseguia controlar. E aí, às vezes, a pessoa falava assim para mim, tenha pensamentos positivos, só que eu não conseguia ter pensamentos positivos. Porque aquilo ali já estava dilacerando a minha alma. Sabe, quando eu olho assim para mim, eu falo, nossa, eu consegui. E hoje, essa semana mesmo, eu recebi 2 pessoas que estavam passando pelo mesmo processo. E eu poder ajudar, eu ter uma palavra, e a pessoa falar assim, eu liguei para você, porque você vai me entender. Sabe? Então são processos doloridos que nós passamos, mas que nós sabemos que é o propósito de Deus. Sim. E é onde também eu vejo que, na minha pequena fé, o Senhor tem me sustentado. Ele tem feito coisas extraordinárias. Meu esposo mesmo nesse processo, irmão Mateus, ele disse assim pra mim, de quando eu quebrei o braço, né, agora por último, ele disse assim, que, não em palavras, mas ele disse assim, eu senti que ele tinha uma grande admiração por mim, porque eram muitas orações ao meu favor. E eu perguntava para Deus, Senhor, mas todos intercedendo em meu favor e as portas não abrem, a prótese não chega, a cirurgia não sai. E ele disse assim, com tantas pessoas orando por você, e você ainda, e as coisas não acontecendo no seu tempo, e você ainda permanecendo de pé, aquilo ali para mim foi grandioso, né? Porque o meu esposo, ele ainda, né, ele ainda não serve ao Senhor. E ali eu servi de base, de fé, dentro da minha própria casa. Aquilo ali para mim falou, meu Deus, eu tô no caminho certo, é esse mesmo, eu vou conseguir, né? Você falou de exercer a sua fé lá no hospital, de falar para as pessoas o que você passou, né? E exerceu a sua fé. Eu acredito que a fé é a melhor arma, a maior arma que temos para passar obstáculos difíceis. E usamos a fé para passar por eles, mas depois a gente tem que demonstrar e mostrar para as pessoas o milagre. Tem uma passagem que vai dizer também sobre um coxo que o próprio Jesus cura ele, e ele fala, olha, você não vai somente ser curado, sair daqui e viver a sua vida, você vai carregar, né, esse colchão que você viveu por tantos anos. Então, olhando para os dias de hoje, às vezes a gente exerce a nossa fé, a gente exerce tudo isso que nós somos ensinados a exercer, com tanta garra, com tanto amor, sabe?
e vai ficar resquícios de milagre que pessoas vão enxergar isso. As pessoas vão ver isso, né? Então esse é o milagre não contado pela boca, mas com gestos, com a gente viver no dia a dia, né? Então as pessoas veem o milagre em nós, através de nós, exercendo a fé. Com certeza. E assim, a gente que conhece um pouco da história da irmã Solange, né? A gente sabe que a irmã Solange, ela exerce a sua fé em todos os lugares, né, irmã Solange? Em casa, na família, nessas questões pessoais, de milagres vividos por Deus, né, com Deus. Né? Assim, até costumo dizer que na igreja que a irmã Solange, ela é um exemplo de para mim, é um exemplo de uma pessoa que tem fé. É um exemplo, porque realmente, e eu que acompanhei essa dificuldade da irmã Solange de mesmo passando por essas dores, passando por esses problemas, e ela sempre tá na igreja com um sorriso no rosto. Eu vou te contar um negócio aqui, só te cortando um minutinho. Eu achei, eu não sabia que eu ia falar isso não, mas eu vou falar aqui, até mesmo para exaltar ainda mais a senhora, né, por exercer essa fé. Um dia eu conversando com o Matheus, e aí eu cheguei nele, ele sentado lá no púlpito, sentado no púlpito assim, do púlpito pro chão mesmo, e eu falei com ele, moço, você já percebeu a irmã Solange? E eu, como assim, Matheus? Moço, essa mulher, olha tudo que ela tá passando, cara, essa mulher, você vê ela não reclamando, você não vê ela reclamando. Você olha pra ela na escola bíblica, a mulher tá aqui sorridente, mais sorridente que todo mundo. Você olha pra ela no culto, ela só conta milagres. Gente do céu, ela não reclama um minuto. Então isso aí é inspirador. Sim, é inspirador, sim. Com certeza. E com certeza isso vai me inspira, assim como me inspira, e eu tenho certeza que vai inspirar muita gente que tá assistindo, mas Solange, porque o propósito de Deus através da vida da senhora é grandioso. A senhora fala que me admira pelo jeito da palavra, mas quem te admira sou eu. Eu já falei isso porque a experiência que a senhora passa pra gente com Deus é algo que eu ainda não tinha conhecido ninguém dessa maneira, sinceramente. Com essa profundidade de fé, de passar por tanta dificuldade às vezes, e assim, com o braço imobilizado, mas estava na igreja adorando, sempre contando bênção. E eu olhava assim, gente, mas o braço dela tá doendo, né? E ela tá sorrindo, tá cantando, tá alegre. Aí eu olhava pra mim e falava, gente, eu não tô sentindo nada. Uma dor de cabeça. E às vezes tô reclamando da vida, né? Então, assim, isso serve como realmente ensinamento pra gente, Solange, dessa fé. Né? E a senhora contando aí a questão até da senhora no hospital, de passar aquele tanto de dias e as pessoas, ninguém na sua cama, eu lembrei de Jó. Porque a palavra vai dizer que Jó, quando ele cai, naquele momento dele de luta, de dor, os seus amigos vão para onde ele está. Mas a palavra vai dizer que eles ficam ali por 7 dias. Só atormentando. Só observando de longe. Jó tá lá passando pelo perrengue, se corroendo lá, coçando as feridas com caco de telha, mas os amigos estão olhando de longe. Não chegam lá perto para dizer alguma coisa. E quando chegam, é para acusar. E quando chegam, é para apertar. Tem uma parte lá que só fala deles apertando, só deles. E aí, cadê seu Deus? O que tá acontecendo? Então isso vai ter várias vezes. E como a senhora já contou, é nessa hora que a gente exerce a nossa fé no meio da luta mesmo, da dor física mesmo, da dor pessoal. A gente tem que colocar a nossa fé até em ação nesses momentos, né? Então a trajetória que a senhora passou é muito parecida com a trajetória de Jó, né? E eu tenho certeza que a dupla honra vai chegar na vida da senhora. Amém. Assim como chegou na vida dele. Eu recebo em nome de Jesus. Mas às vezes, realmente, irmão Matheus, o Senhor, ele colocou uma alegria muito grande no meu coração, né? E eu tenho uma gratidão muito grande por Deus, porque justamente pela trajetória, você vai vendo Deus. Às vezes você passa por situação, não, agora é o fim. Aí de repente você passa por ela, entende? Aí você vê, não, Deus, ele realmente tá no controle de todas as coisas, né? E essa alegria é a alegria que eu tenho em servir, é a alegria da gratidão, né? É a alegria que eu sei que eu não estou isenta a passar por tribulações, viver tempos difíceis,
Mas eu sei que tem alguém que tá comigo, entendeu? Sim. É igual esses dias eu disse na igreja, às vezes, quantas vezes eu orei, Senhor, não permita, né? Que eu passe pelo luto sobre meus filhos. Aí o Senhor vai me responder no meu coração. E se você tiver que passar, eu vou passar contigo. Aí você faz o que, irmão Mateus? Às vezes, irmão Daniel, quantas vezes eu falei, não, eu vou desistir. É verdade. Aí uma força, vocês não, sabe, é algo que eu não consigo explicar, irmão Daniel. É uma força tão grande. Porque pensar em desistir, às vezes a gente pensa. Sim, com certeza. Mas eu não consigo ainda entender, irmão Mateus. É uma força sobrenatural que me sustenta, sabe? Que fala, não, você não pode parar, você não vai parar. Eu não consigo. Você sabe algo que você não consegue viver sem? Porque a presença de Deus, ela preenche muitas colunas assim na nossa vida, entendeu? Tem coisas que é só Ele que vai preencher, né? E a nossa fé, ela é aperfeiçoada nessas horas. Sim, com certeza. Tem um ponto aqui que a gente fez uma anotação que eu achei muito interessante. E está escrito assim: ter fé não significa a ausência da dor, mas a resistência na dor, né? Então a gente pode às vezes estar passando por um problema de dor, e ter fé não significa a ausência, né? Sim. A ausência de sentir a dor. Você vai parar de sentir a dor? Não vai. Jó não parou de sentir aquelas percas. Quanto mais ele tinha fé em Deus que as coisas iam mudar, mais as coisas pioravam, né? E ele não perdeu, né, aquela essência da fé, de acreditar num Deus que estava no controle de todas as coisas. Então a fé não significa a ausência da dor, mas a resistência, né? A gente tem que ser resistente à dor e ter fé. Sim. Eu vou pedir licença rapidinho para falar sobre isso, sobre a depressão. É algo que tem assolado, né? E aí o que acontece? Às vezes as pessoas não entendem, assim, sobre o processo da depressão. Se você perguntar assim, irmã Solange, você foi curada? Pela fé, sim. Mas eu ainda sinto. Então são coisas que eu preciso lutar, né? Então quer dizer, é isso que o irmão Daniel está falando. Eu creio que Deus, Ele começou a boa obra, então Ele é fiel para terminar. Com certeza. Por várias vezes Ele me livrou do laço da morte. Vocês não têm ideia o que é uma pessoa em depressão. Os pensamentos que rondam não são pensamentos bons, como diz a Bíblia, não são pensamentos de paz. Sim. Porque as pessoas, elas veem as pessoas com depressão, elas julgam. Acham que aquilo ali é falta de Deus. Às vezes até é falta de fé, né? As pessoas, é falta de fé, é falta de acreditar em Deus. Fulano tá precisando frescura. de Deus. É verdade. Mas eu tinha Deus, eu sempre tive Deus. Desde quando eu sempre vi Deus na minha vida. Mas depois que eu fiz essa aliança, eu percebo Ele todo momento na minha vida. Mas nem por isso eu estive isenta de passar por esse processo. E hoje, meu Mateus, eu entendo, eu falo para as pessoas, sabe? Eu fui ministrar numa igreja lá perto do Buriti Shopping. Quando eu testemunhei o meu testemunho de fé, da depressão, o processo que eu vivi, a pastora no final do culto me puxou pelo braço. Por quê? É um pastor, é uma pastora, nem sempre tem para onde pedir uma ajuda, porque também tem que estar ali firme, né? Tem que ter ser a força. Você tá entendendo? Então, assim, a fé, ela realmente, ela ajuda a vencer obstáculos. Com certeza. Então, eu digo para as pessoas que estão vivendo esse processo da depressão, da ansiedade, realmente se aconchegue em Deus. Porque é Ele que vai sustentar. Porque o diabo está aí para matar, roubar e destruir. E ele tem ceifado muitas vidas.
Porque eu não ouvia, irmão Mateus, como nós estamos falando, mas eu ouvi aqui, ó. E ele é tão mentiroso que ele fez igual com Jesus lá, quando Jesus foi tentado. Ele falava assim, no meu pensamento, não, entra debaixo de um carro, você não vai morrer. E a visão que eu tinha, gente, é coisa sobrenatural. As visões que eu tinha, ele fazia ver com que eu estivesse bem do outro lado, irmão Mateus. Eu houve um tempo, Daniel, que eu estava tomando trauma de atravessar a rua. Porque é mentira, ele é muito mentiroso. E ele tem enganado muitos. Você está entendendo? Por isso que as pessoas às vezes não aguentam. Então eu quero dizer para as pessoas que estão passando pelo processo, busque a Deus, porque ele realmente vai ser o seu socorro bem presente. Sim, a psicologia vai dizer sobre as crises existenciais, né? E a gente vê que é o mal do século hoje. Crises existenciais, falando da depressão, falando das crises de ansiedade, de tudo isso que engloba na mente do ser humano. E às vezes a gente acha que por estarmos dentro da igreja, até mesmo dentro da igreja, não passamos por isso. Sim. Né? Eu quero muito trazer, fica aí meu pedido, Daniel, por favor, viu, Daniel? Se você estiver ouvindo essa mensagem aí, no próximo podcast aí já dá um retorno pra gente. Ele é um psicólogo cristão, né? E ele fala muito comigo sobre isso, né? E falar sobre esse assunto hoje dentro da igreja é bem melhor de se falar do que há 5, 10 anos atrás. Antigamente a gente falar sobre esses assuntos, as pessoas achavam que era falta de Deus, falta de fé, falta de oração, falta de comunhão com Deus. Não, isso aí é porque você tá pecando, Então eu já ouvi várias, olha que eu sou novo em fé, eu tenho 23 anos, estou na igreja desde sempre, mas assim, que eu comecei a entender não tem tanto tempo, né, muitos anos assim, e já consegui ver tantas coisas, né, às vezes a própria religião, não digo a igreja, mas a própria religião, às vezes, querer moldar a nossa mente com que tudo é espiritual, mas não é. A doença da depressão, ela existe, a doença das crises existenciais, ela existe. Sim. E ela tem que ser tratada da forma que deve ser, né? Buscada ajuda, tendo fé, porque eu acredito que quando a gente vai falar de crise existencial, a gente vê alguém que não acredita no dia de amanhã. O que que eu tô fazendo aqui nessa terra? Né? Eles se perguntam assim, para que eu sirvo? Né? Então, se a gente tem fé, se a gente tem Deus, com certeza é um impulsionamento para a gente acreditar em algo amanhã. Com certeza. Né? Eu não digo que é a cura, porque a doença da depressão, ela tem que ser tratada. Tem. Ela tem que ser cuidada, né? Acompanhada e tal. Demorado. Com certeza. Mas, como a irmã falou, a fé, ela é um impulsionamento muito grande para você sair desse processo. Né? Sim, vocês me veem assim, mas durante esse processo mesmo, onde eu tomava remédios fortíssimos, você sabe aquela pessoa que parece que já nem está se reconhecendo mais? Que às vezes as pessoas falavam comigo e eu ficava com o olhar paralisado e tentando entender o que era que a pessoa estava falando comigo, dopada de remédio, né? E assim, é uma decisão. Eu vou escolher, eu vou permanecer ou eu posso mudar esse quadro? Né? Onde nós estamos falando de fé, é onde a fé vai entrar em ação. Isso é verdade. Não, eu tenho fé que eu vou conseguir. É um processo demorado. Né? Porque, irmão Mateus, outra coisa, as pessoas falam assim, mas a depressão é coisa do diabo. Mas ninguém explica por que essa expressão coisa do diabo. Entendeu? Tanto é que um dia, eu já contei isso aí, que eu fui com a pastora lá na igreja, eu falei pra ela, a senhora vai orar até então o diabo se manifestar e a senhora expulsar ele e ir embora. Porque a gente acha que é o diabo, eu tô possessa, ele tá habitando em mim. Mas na verdade, realmente, a gente pode se ver espiritualmente falando que realmente ela é maligna. Sim, Por quê? Porque você está frágil. Por que o diabo tentou Jesus? Porque ele estava 40 dias, 40 noites sem comer. Então ele achou que Jesus estava fraco. E aí, nesses momentos, a gente está fraco. Enfraquece, sim. E aí é onde ele tenta trabalhar.
Tá entendendo? Sim. Por isso que hoje eu entendo que realmente a depressão é uma coisa mesmo diabólica. É claro que a ciência vai explicar de outras maneiras, porque realmente também é um desgaste do nosso corpo, né? Sim. Que foi o que o psiquiatra me falou, que é um copo, problema, tudo vai acumulando aqui. Chega uma hora que vai transbordar, né? Foi o meu caso, transbordou, né? Mas assim, eu sempre digo, mas é sempre possível ter uma segunda chance, porque eu tive uma segunda chance. Glória a Deus por isso. Isso é fé, né? Esse episódio de hoje a gente falou só sobre fé, experiências pessoais, e eu tenho certeza que se a gente for abrir para falar sobre experiências, nós vamos passar aqui horas e horas e horas muitas experiências falando. E como a senhora acabou de dizer isso, já quero dizer que nós vamos já partir para o final desse episódio, mas que a senhora vai voltar muitas outras vezes. Amém. Para nos falar mais experiências ainda, porque eu conheço a irmã Solange tem pouco tempo, pouco mais de 1 ano, mas eu sei que tem muita coisa aí, muita história, muita experiência com Deus vivida, que a irmã já teve a oportunidade de contar algumas para nós aqui na igreja, nos cultos, nas suas ministrações. E nós vamos fazer outros episódios, né, Daniel? Sim, com certeza. Sobre essa questão da fé. E queremos até abrir a oportunidade para quem está assistindo até aqui, para você contar suas experiências de fé, deixar aí talvez uma dúvida, né? Eu passei por esse momento e não soube como lidar, né? Deixe seu comentário aí no vídeo, que a nossa expert em fé, irmã Solange, pode responder a sua pergunta na próxima vez que ela estiver aqui com a gente. Amém? E eu já vou até deixar, ó. Quando vocês quiserem debater sobre depressão e fé, Deus, pode me chamar, porque eu vivi as experiências, eu tenho muita experiência assim, né? São como eu falei, são processos que ainda tô nele. Tá passando aí. Né? Exatamente. E as pessoas, elas têm que conhecer, irmão Matheus. Com certeza. Alguém tem que falar. É verdade. Entendeu? Porque as pessoas que estão lá fora, elas não têm esperança, a maioria delas já não tem mais esperança. Elas já se entregaram para depressão, já se entregaram à ansiedade. Entendeu? E acreditar não tá... eu acreditar que eu vou ser curada. Eu creio. Isso é minha fé. Que eu vou ser curada. E eu falo para Deus também. Senhor, se não for também a tua vontade, o Senhor vai me sustentar, porque até aqui o Senhor me sustentou. E assim a gente vai, né? Eu gosto muito, né? Tá até aqui no roteiro, sobre a mulher do fluxo de sangue. E ela fala assim: se tão somente eu tocar as suas vestes, serei curada, serei sarada. É isso que Deus quer de nós. Se tão somente eu tocar no Senhor, eu vou ser curada. Amém. Amém. Então, para você que está nos ouvindo, né, saiba que se tão somente você tocar na veste de Jesus, você será curado. Coloque a sua fé em ação, não fique desesperado. Às vezes a gente se desespera Sim. com alguns momentos, algumas situações da nossa vida, mas não perca a sua fé. O controle ele ainda está nas mãos de Deus. O Matheus, como a irmã Solange mesmo falou sobre os problemas nossos ser como esse copo, e a gente vai colocando até que uma hora ele transborda. É interessante falar dessa forma, porque dá pra gente entender melhor. E quando a gente segue a um Deus, segue a um Cristo que tudo fez por nós, a gente entende que esse copo ele não vai parar de encher. Mas a gente tem um escape nele para que a gente consiga, ainda com esses problemas, ainda com angústia, ainda com medo, ainda com tudo isso, problemas financeiros, tantas coisas, ainda com tudo isso, a gente ainda acreditar que o dia de amanhã vai ser melhor. É com Cristo. Com certeza. Mas é aquela coisa, né? Antes eu trazia tudo e depositava. Só que agora eu tenho com quem dividir. Entendeu?
eu tenho Deus, eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo de Deus para caminhar comigo. Então, quer dizer, aquilo que talvez ia fazer com que aquele copo transbordasse, já não transborda mais. Sim. Porque alguém já dividiu a carga comigo. Exatamente. Isso é a fé, né? Isso é a fé. Meus irmãos, nós estamos encerrando aqui, então, esse nosso episódio. Para honra e glória do nome do Senhor. Agradecendo a nossa querida irmã Solange pela participação, pela presença. Amém. Muito obrigado, irmã Solange. Eu gostaria que agora a senhora desse as suas considerações finais para quem nos assiste, para que as pessoas possam aprender um pouco com a senhora sobre a questão da fé. Hoje foi bastante, né? Se eu pudesse, a gente ficaria aqui muito mais tempo debatendo, né, sobre a fé, porque como foi falado no início, realmente ela é o firme fundamento. É você crer naquilo que você não está vendo. É você dizer, toma conta, Deus, porque, né, eu não dou. Então, assim, eu quero dizer para você, né, que está aí, talvez até mesmo no seu início da fé com Deus, que você não desanime. Que você vai passar por dias difíceis, você vai passar por tribulações, vai passar por dificuldade, mas o Senhor vai estar presente em cada momento da sua vida. Eu só tenho que louvar a Deus por esse momento e que essa alegria permaneça sempre no meu coração. Que continue também inspirando pessoas, né? Porque vocês também são inspiração para mim. Então, servir a Deus é top. Com certeza. Como é bom servir a Deus. Como é bom, né? E ter essas experiências de colocar a fé em ação. Sim. Melhor ainda. Melhor ainda. E é sempre bom a gente ter essa questão de deixar Deus agir, né, Daniel? Sim. Deixar Deus trabalhar. Sim. A gente tem as preocupações, claro, como pai de família, a irmã Solange como também uma das mantenedoras da sua casa, né, de cabeça da sua casa. Então a gente tem sempre as preocupações de manter, né? Nós temos que prover, nós temos que manter, mas na verdade a gente não entende que quem mantém é Deus. É verdade. Quem cuida é Ele, quem faz é Ele. Quando a gente entende que essa fé inabalável, ela é para todos os momentos, não é só para quando a gente precisa, não é só quando está faltando alguma coisa, não é só quando nós estamos passando por necessidade, é em todos os momentos. Quando tudo vai bem, fé inabalável. Quando tudo não está bem, continue com a fé inabalável. Exatamente, eu ia dizer justamente isso. O que significa, para ficar bem claro, uma fé inabalável? Eu estou na doença, mas eu estou mantendo firme com Cristo. Eu estou lá, o celeiro, só Deus sabe como que tá, mas a minha fé está em Cristo, que Ele vai prover todas as coisas. Isso é fé. Sim. Amém. Eu vi um vídeo uma vez e falava assim, o que é Jesus e o que é Ele para você? Ele é o que... O nosso pastor mesmo tem costume muito dizer isso. O que é Jesus para você? Jesus para você é quando o celeiro está vazio e Ele é o alimento. É quando está com crise financeira, Ele é a provisão. Né? Então, a gente tem que ver um Jesus que fez e ainda continuará fazendo. Mesmo que, ao ver hoje, as coisas que estamos vendo no hoje, às vezes pode parecer que não vai dar certo. Sim. Né? Que está doendo, que estamos com problema, mas o amanhã pertence a Deus. Amém. Meus irmãos, então é isso. Para vocês que nos acompanharam até agora, muito obrigado. Que essa palavra, esse bate-papo de hoje possa ter falado ao seu coração. Eu tenho certeza que algo novo vai nascer aí no seu coração, com as experiências que a nossa irmã nos passou, com aquilo que nós falamos sobre homens de Deus na Bíblia, sobre mulheres de Deus na Bíblia. E espero que tenha muitos frutos, muitos frutos a fé na sua vida e que você realmente coloque em prática, tá bom? A fé é inabalável, não desanime, não se desespere, porque é tudo no tempo dele, Ele sabe de todas as coisas, no momento certo Ele vai agir, amém? Muito obrigado por nos acompanhar. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, a gente sempre diz isso. Vai lá, curte, comenta, compartilha. É bom quando a gente vê os comentários lá, irmã Solange, porque a gente sabe que realmente foi algo que trouxe uma experiência nova para as pessoas, né? Mas quando a gente vai lá no vídeo
e não vê nenhum comentário, a gente fica, Senhor, mas será que não falou com ninguém? E a nossa intenção é de que realmente, através dessas nossas conversas, Deus fale com você que está nos assistindo. Que você realmente tenha uma conexão com aquilo que a gente está falando e melhore também muita coisa nas nossas vidas. Amém? Então é isso aí. Meus irmãos, Deus abençoe, irmã Solange, muito obrigado. Sabemos que essa não vai ser somente essa vez, mas vamos ter várias vezes com aí certeza. com a senhora. E como é bom ouvir a senhora falar e até mesmo às vezes se emocionar nas coisas que fala e como fala e ver Cristo realmente. A gente, quando olha para a senhora, eu falo por experiência minha, a gente vê a semelhança de Cristo na senhora. Então é muito bom, né, andar com pessoas assim, ouvir experiências de pessoas assim, né? E eu e o Matheus, mais do que ninguém aqui nessa mesa, a gente somente aprende. Com certeza. Né? Às vezes a gente traz um tema, mas quem está aprendendo é eu e ele aqui. Né? Então, para nós é uma experiência muito boa, está sendo muito bom e vai continuar sendo. Né? Então, muito obrigado para você que, como o Matheus falou, não é inscrito, se inscreve, vamos bater os nossos primeiros 100 inscritos aí, que eu creio que Deus vai abençoar muito mais a sua vida com o nosso conteúdo, tá bom? Deus abençoe, vamos olhar para aquela câmera lá e vamos dar um tchauzinho. Fica com Deus. Tchau.